Ensina na Bíblia em relação a dízimo. Livro do Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 12. Glória a Deus. Estou vendo poucos irmãos da nossa igreja na live. Peço que alguns dos obreiros, pastor Juscelino ou outro obreiro, possa chamar a atenção do grupo, compartilhando o link da live, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Tá bom? Porque os obreiros têm que estar municiados de Bíblia, irmãos. Imagine você vai fazer uma visita, alguma coisa, alguém te questiona sobre dízimo e você prega uma heresia. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 12. A terra, pois, produziu relva, ervas davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Vou ler de novo. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele. Para que você entenda bem a questão de dízimo, é necessário você entender este fato no livro do Gênesis. Por que, pastor Eduardo? Devemos analisar bem isso. Tira um pouquinho do ganho ali. Em relação aos fatos acontecidos na criação. Porque uma das confusões que acontece hoje é que o ser humano, ele se considera autossuficiente. E quando nós partimos para a questão de entregar a gratidão das primícias dos dízimos no altar, muitas pessoas pensam que são donas do fruto que está em suas mãos. E é uma das maiores possibilidades de erro que vemos. No texto que li, ele diz o quê? Que a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente, diz o texto. E se você observar, aqui Deus ainda não tinha criado o homem. Entenda, Deus criou tudo que o homem precisava para o seu autossustento antes de criar o homem. Criou o homem, plantou o homem no jardim e lhe deu autonomia de domínio. Ou seja, Deus deu ao homem tudo o que o homem precisa para se autossustentar, para que continuasse este ciclo crescendo de produtividade. E Deus diz que os homens deveriam ser fecundos na reprodução humana. Eu entendo que cada fruto que o homem comia, e quero usar o exemplo da laranja, a laranja chegava nas mãos do casal, me permita parafrasear o contexto. O casal chupava o suco da laranja, e o casal, por estar em perfeito estado, ele teria uma boa gestão da semente da laranja. Então, entendendo, Deus deu para o homem o fruto e a semente. Porém, se o homem comer a semente daquele fruto, acaba-se a possibilidade de prosperidade, ou seja, daquele fruto de se tirar mais produção em prosperidade. Porém, se o homem usa a semente, planta na terra, tão somente daquela única semente nasce um pé. Daquele pé, muitos outros frutos. De um fruto, aí aplicando o que temos Jesus dizendo, fruto de 100 por 1, de 60 por 1, de 30 por 1. Aplicando uma semente por 100 frutos, 60 frutos ou 30 frutos. Então a ordem correta da situação é que Deus me deu já, desde o Gênesis, o fruto e a semente. Quando o ser humano entende bem isso, ele exerce uma coisa que está faltando muito nos dias de hoje:
que se chama gratidão. E nós devemos entender que a obra do Senhor, a seara, e quando Deus fala de obra, igreja, campo de trabalho, Ele nos dá uma referência na tipologia e simbologia bíblica de seara. E a seara, ela, para se ter nova produtividade, há ciclos a ser entendido. Chega um período que aquela semente já deu tantos frutos que ela vai precisar ser trocada. Aqui entra a questão do dízimo. Você já tem o fruto da sua produção, irmãos, porque a moeda corrente na antiguidade bíblica não era dinheiro em papel e moedas como temos hoje. Lá na primeira antiguidade era se comercializado tudo com plantações, com animais, com a agricultura. Então o poder de negociação era se tido em o que eu colhia, em o que eu tinha da minha produção. Então, se eu tinha esta produção em minhas mãos, tão somente eu tinha o fruto, e dentro do fruto, o que cumpre Gênesis 1 e 12. E a árvore dava fruto cujo semente estava nele. Ou seja, eu não tenho só o fruto, eu também tenho uma semente. E o que vou fazer dela? O que vou fazer com ela? Muitos são displicentes e comem fruto com semente e tudo. Ao invés de lançar na terra, que é a seara, aplicando agora na igreja do século 21, a seara é a igreja, é o corpo de Cristo, que se reúne e precisa se reunir num templo físico, que chamamos de igreja. Este templo físico, ele gera despesas. Ele gera despesa de IPTU, alguns lugares como o nosso de aluguel, água, luz, iluminação, som que dá problema, a água que você bebe, o papel higiênico que você usa, a cadeira que você senta. Um irmão precisou de um socorro, é do dinheiro da igreja que socorre este irmão. Enfim, essa semente é para que tenha frutos no templo, para cuidar da igreja viva. O templo físico não adora, mas a igreja viva senta dentro do templo físico, toma da água do templo físico, usa o banheiro no templo físico, e às vezes, se precisa, grita socorro para a igreja viva dentro do templo físico. Então, essa semente hoje do fruto que temos deve ser lançada na terra, no templo físico. Se alguns lugares fazem má gestão, não é culpa de todos os lugares. Como você descobre se uma igreja é idônea na administração financeira dela? Se você é dizimista, você tem direitos de ter acesso ao livro caixa da igreja, acesso à tesouraria e ao conselho fiscal. Se a igreja é idônea e séria, ela vai te dar acesso a toda a entrada e saída que a igreja tem, para que você entenda o que está sendo feito com o dinheiro, ou seja, a semente do fruto que você, me permita a expressão, ingeriu o suco ou comeu ele e depositou a semente, tá? Aí agora precisamos ir em Gênesis 14, 18 e 20. Entendemos já a origem, por que eu entrego o dízimo? Porque o dízimo é a semente. E da onde veio? Do fruto que Deus já me deu. Não veio da minha autossuficiência. Por isso eu devo fazer boa gestão deste fruto. Agora Gênesis 14, verso 18 e 20. 14, 18 e 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E deu de tudo a Abraão o dízimo. Não, Abraão vai numa peleja contra reis malandrões, ele vence e ele conquista o despojo de guerra. Desta guerra vemos a referência do primeiro dízimo em Abraão.
Dízimo vem da palavra da antiguidade, do latim, que é decimus, ou seja, uma 10ª parte de 100 partes. 10 partes de 100 partes. Então, na lógica do entendimento hermenêutico, se eu tenho 100 reais de fruto, 10ª parte do 100 é a semente que eu devo entregar no altar, que se trata de um valor de 10 reais. Então, você trabalha sempre com 10%, porque décimos, 10ª parte, tá? Depois nós vemos outro registro bíblico. Abrão, outra vez, primeiro ele recebe 100% do despojo da vitória na guerra, para entregar o décimos, a 10ª parte, para o sacerdote Melquisedeque, o rei Melquisedeque. Ou seja, continua-se a fidelidade do Éden, que primeiro eu recebo o fruto na provisão. Por quê? Porque Deus é o meu provedor. Se não fosse Deus prover, eu não teria. Agora, outra referência é Gênesis 28, verso 20 e 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente te darei o dízimo, ou seja, o décimos. Ele faz um voto com Deus. Se ele for bem e a provisão de Deus continuar caindo sobre ele, tão somente ele também devolverá o décimos ao Deus que deu o fruto com a semente, para que continue se tendo mais plantação e crescendo a produtividade. O que eu faço com a semente determina se vou continuar prosperando ou não. Então, continuamos entendendo que primeiro Deus dá, para depois eu exercer gratidão e boa gestão da semente que já está em minha mão. Trata-se de gratidão e de consciência de semeadura. O que você tem feito com a semente? Você tem lançado ela na terra boa, ou você tem lançado ela no McDonald's, na Coca-Cola, no churrasquinho, no passeio de sábado e domingo? Aí tão somente o seu formar será limitado, ele não continuará crescendo como para quem faz uma boa gestão da semente. Não adianta fazer boa gestão só de frutos, devemos também fazer boa gestão da semente. Se você for inteligente, você não come a laranja e joga a semente fora. Tem uma terra, lança a semente com adubo, irriga ela com água, então somente em alguns anos você terá um pé de laranja. É a lógica, porque Deus abençoou essa lógica. Agora, preciso já partir mais para frente na Bíblia com você. Livro de Levíticos 27 e 30. Levítico 27 e 30. Já é o livro do ministério levítico. É o livro das ordenanças litúrgicas do culto hebreu. 27 e 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Irmãos, aqui agora eu quero te explicar sem esconder nada o porquê que... Me dá o outro microfone, esse está chiando, por favor. Obrigado, missionária Paula. Eu quero te explicar porquê da situação do dízimo e para o que foi destinada no propósito de Deus em relação, desliga isso aí, em relação ao templo, ao tabernáculo
e ao sacerdócio levítico. O dízimo ele foi destinado porque toda a população hebreia, tomar posse da terra de Canaã, tomaram posse de terras que Deus prometeu às tribos e suas linhagens. Quando isso aconteceu, os levitas da tribo de Levi não tiveram herança em terra. A herança deles é o próprio Senhor. Porém, eles têm não só o bônus de ser o próprio Senhor sua herança, eles têm o ônus, a responsabilidade de cuidar do trabalho eclesiástico para o povo, de cuidar da casa de Deus, do templo de Deus, de toda a liturgia, de toda a higienização, de toda a limpeza, de toda a segurança, de tudo que relacionado ao templo, que naqueles dias era a igreja deles. Ou seja, como eles não pegaram posse da terra, Deus instituiu a semente, que já vem desde o fruto de Gênesis 1, no Éden. Depois vemos Abraão, Jacó. Agora os levitas recebem 10ª de tudo que o povo produzia. Por quê? Porque eles não tinham terra para plantar. Então eles cuidavam da casa de Deus, do povo de Deus, de tudo, da limpeza, da higienização, de detalhe por detalhe. E o povo levava os 10%. Esses 10% era para bancar toda essa tribo de levitas que cuidavam da casa do Senhor. Ou seja, eles cuidavam do que é de Deus e Deus cuidava do que era deles. Cadu, só o azul aqui. E Deus cuidava do que era deles. Aí 10% dos 10% eles também devolveriam na casa. Eles também tinham um compromisso de ofertar a 10ª. E disso tudo era que se cuidava dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Este sempre foi o propósito do Senhor: cuidar do sacerdote, de quem cuida da casa de Deus, e também dos que não têm como se autossustentar. Ou seja, Deus provendo o que o povo precisa. Aí, se tem um compromisso do sacerdote se enquadrar como pastor, de Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o pastor primeiro propõe pasto verdejante, águas tranquilas e caminhos pelas veredas da justiça. Ou seja, eu tenho que, como sacerdote, propor o pão da vida, que é a palavra, sem mistura, sem fermento. Eu tenho que propor águas tranquilas e limpas para nutrir o meu rebanho, e caminhos seguros, que são na presença de Cristo. O que muitos fazem hoje é não exercer o sacerdócio como pastoreio. Eles pulam o pastoreio e só querem exercer sacerdócio pelo o título de sacerdote, e na hora de ter o ônus, que é a responsabilidade de cuidar do povo, eles só querem ser tosqueadores. O que o senhor está dizendo, pastor Eduardo? Estou afirmando que tosqueador é só quem pensa na lã e chega até a ferir o couro. Agora, pastor, ele tende e assume o ônus, a responsabilidade de nutrir a ovelha com pasto, com água, com veredas tranquilas de justiça. Por quê? Porque a ovelha vai dar mais lã, porque ela está mais produtiva, mais saudável. Ela não é uma ovelha anêmica. Ou seja, o sacerdote dos levitas recebia sim o sustento de Deus, porque não pegou terra de herança, mas tinha uma grande responsabilidade de fazer o trabalho eclesiástico perante o povo. E não era um trabalho fácil, era um trabalho árduo, constante. Tempo todo tinha que se ter trabalho na casa do Senhor. Então, quando você vê que algum sacerdote
é apenas tosquiador, dá linha no pipo e procura um pastor. Porque temos muito sacerdote tosquiador, mas poucos sacerdotes pastor. Ache um sacerdote pastor que ele foque em nutrir você de pão da vida. Este pão da vida é o pasto verdejante. Verdejante por quê? Porque tem nutrientes, não tem fermento. Fermento leveda e embolora. Óleo e azeite, que é sal, e sal, azeite, óleo e sal, conserva. Então a palavra é o pão da vida. E o pão da mesa da proposição, ele era conservado com azeite e sal, e não com mistura de fermento que corrompe a propriedade. E o que tosqueadores fazem é trazer fermento de palavras de ego, que você só quer ouvir o que você quer, mas você não aprende a melhorar. Come o pão da vida, que é altamente nutritivo, porque o rebanho estará saudável. Assim é na presença de Deus. Então, o dízimo do tabernáculo e do templo era para sustentar os levitas que não receberam terra. Aí vamos aplicar para os dias de hoje. Os levitas, e eles administravam o tesouro para não deixar o órfão, a viúva e o estrangeiro passar necessidade. Isso aqui é outra característica de tosquiador, é quando uma família da igreja precisa de alguma coisa, a igreja tem condição, o pastor está se esbaldando, o pastor não, né? O sacerdote tosquiador, está fazendo lanchinho, pizzinha, gente passando necessidade, e o camarada fazendo vista grossa. Tem responsabilidade de cuidar do povo, não só da tribo dos levitas. Tem necessidade e responsabilidade de cuidar dos menos favorecidos, que estão passando por um momento de dificuldade, de se investir na obra missionária, de se investir no campo de missões urbanas, de se investir para socorrer a juventude. Tem que se ter essa responsabilidade, senão não sou sacerdote pastor, sou sacerdote tosquiador. Aí, agora preciso te esclarecer. Pastor Eduardo, dízimo envolve salvação? Por que há essa heresia? Porque lá no livro de Malaquias pergunta-se: roubará o homem a Deus? E responde: vós me roubais e dizei em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí há uma referência mais à frente nas cartas também, Apocalipse, dizendo que os mentirosos, ladrões não entrarão no reino dos céus. Irmãos, o dízimo, ele é gratidão, consciência e inteligência. O dízimo, ele não é por obrigação. E vou te afirmar, este texto de Malaquias envolve a gestão dos sacerdotes com o que o povo trazia no tabernáculo, no templo, e não o que o povo trazia. Porque os sacerdotes pegavam o que tinha e faziam uma administração com isso, tá? Então, não se refere o dízimo à salvação. A salvação, ela é conquistada mediante o sangue de Cristo na cruz, por meio da fé e com a graça. Eu tenho fé no sangue que me salva e me lava por graça, por favor imerecido. Isso é salvação. Então, se você deixar de dar dízimo, você pode ir para o céu? Pode. Só que tem um detalhe: você não entendeu que precisa cuidar do sacerdote, que a água que você bebe na igreja, ela é comprada com dinheiro, que a água que você bebe na igreja não é dada de graça, que a descarga que você dá então, você tem que entender também que você entregando o seu dízimo, sua oferta, você também contribui para a igreja cuidar do trabalho social. Então se trata de consciência, gratidão e boa gestão de sementes, tá? Detalhe: tem dizimista que não vai ser salvo. Por quê? Porque viveu uma vida desregrada perante Deus. Está entendendo o mistério aqui, irmãos? Dízimo não te põe dentro do céu e nem te tira de dentro do céu. O que te põe dentro do céu é se converter dos seus maus caminhos, converter a virar caminho e viver uma rotina diária de santificação. Porque aí você manifesta a fé no favor imerecido, uma fé prática, não da boca para fora.
Agora, dízimo está relacionado à prosperidade. Por quê? Se eu tenho um fruto, dentro dele tem 10 sementes, eu planto as 10 sementes na terra boa. Das 10 sementes, entendendo que o máximo é 100 por 1 da referência bíblica, então somente dessas 10 sementes eu terei 1000 frutos. 100 vezes 10 é 1000. Então 1000 frutos mais vezes 10 sementes são 10.000 sementes. E assim se multiplica a prosperidade de uma boa gestão da semente que já vem no fruto, segundo Gênesis capítulo 1 e verso 12. Quem está entendendo, ele pode dizer amém na live, glória a Deus. Então precisamos ter consciência disto. Agora, sobre você dar o dízimo, eu quero ir com você também em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 e verso 8. Não cesses de falar deste livro e desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, neste livro, nesta lei está incluso a ordenança dos dízimos e das ofertas. Se você fizer tudo que está nele, olha o que diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tudo que está nele é que o fruto vem com o suco, com a carne do fruto, também vem com a semente do fruto. Então entregue a semente na terra que está destinada para entregar. E aplico, parafraseando e contextualizando, quando Noemi e Ruth saiu pegando espigas, porque a espiga que caía no chão já não era mais do dono da terra. Toda a ordenança do Levítico, quando você tinha no Antigo Testamento plantação, e você não atentou no tempo, caiu no chão, é do órfão, da viúva e do estrangeiro. Aplicando essa semente, você traz na casa do tesouro, para que aquele que não tem o que comer, tenha onde gritar socorro, tenha onde pedir ajuda. E assim nós seguimos sucessivamente fazendo a multiplicação da gestão. Ou seja, se você tem o fruto e come a semente, parou-se a prosperidade. Se você cumpre, pega papai, filho, tudo que está no livro dessa lei, você come o fruto, toma o suco e entrega a semente na terra que é destinada a ser entregada. Onde é? Na casa do tesouro. Malaquias 3 e 8. Preciso com você lá, para te explicar melhor sobre ele. Glória a Deus. Malaquias 3 e 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Algumas versões bíblicas dizem nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. Vem cá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então a ordenança é trazer. Só que o diálogo, roubará o homem a Deus, com maldição sois amaldiçoado, não é entre Deus e o contribuinte, é entre o Deus e o mau gestor, que é o sacerdote tosqueador, e não o sacerdote pastor. O sacerdote pastor, ele entendendo que o templo sustenta ele tão somente faz o que? Dedica-se uma vida a cuidar de suas ovelhas. Suas ovelhas, não, me permita aqui uma ressignificação: ovelhas do bom pastor. Porque pastor não tem ovelha, está iludido, sabe de nada o coitado inocente. O único que é dono de rebanho é o bom pastor, que já deu a vida por elas. Deus não dá pastor para ovelha,
Quer dizer, Deus não dá ovelha para pastor, me perdoe a correção. Deus não dá ovelha para pastor, mas Deus dá pastor para cuidar de ovelha. Ou seja, o rebanho continua sendo dele. O pastor é apenas um servo do bom pastor a servir o rebanho, dar pão, águas tranquilas e caminho com veredas de justiça. Então, nós devemos ter consciência disso. É ordenança trazer isso à casa do tesouro? É, irmãos. Perde salvação quem não traz? Não perde. Não perde. Tem dizimista que não pode não ser salvo? Tem. Porque o dízimo não compra passaporte para o céu. O dízimo trata-se de manter o ciclo da prosperidade, para que este ciclo cuide de órfãos, de viúvas, de estrangeiros, da obra missionária, do pastor que dedica a vida pelo rebanho, que se abnega de ter uma vida social, uma vida empresarial, e ele é sustentado pelo templo. Então essa é a responsabilidade do dízimo, de abrir esses trabalhos em campos aonde não tem, de cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, que são os menos favorecidos da igreja, de poder ter socorro para quem precisa numa emergência. Isso é o trabalho da gestão do dízimo. Deve-se ter um foco de gestão. Divide-se também para abrir trabalhos onde não tem igrejas, para colocar mais pastores, para cuidar desses pastores com sua alimentação, sua família, manter esses pastores, para que venha também manter o povo, e também vire um ciclo de semente, e assim siga-se, tá? Agora eu preciso ir com você. Você pergunta: pastor Eduardo, dízimo é no Antigo Testamento? Irmãos, é mentira do capeta, é heresia de falsos pregadores, que a Bíblia se separa em Antigo e Novo. Ela se complementa em Antigo e Novo. Então uma é a outra e a outra é uma. Deus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. Tanto que Ele veio para cumprir o sacrifício pascual pelo bem da humanidade. Aí você fala: Jesus não citou o dízimo? Vou com você. Lucas 11, verso 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais os dízimos da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vou explicar. Jesus não disse não dê dízimo. Ele está chamando a atenção para aquele povo que acha que dízimo compra todos os outros pré-requisitos e eu me abono de praticá-los. Na verdade, Deus está dizendo assim: traga o dízimo. Jesus está dizendo, mas também cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro e dos necessitados, né? Então, não erre, não peque, lute contra o pecado, ame seu próximo, mas entregue também o dízimo da hortelã, dos detalhes. Seja fiel naquilo que é semente. Então Jesus mandou fazer isso. Porém faze essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, faça uma e não deixe de fazer a outra, tá? Agora eu preciso que você venha comigo também, para que você entenda algumas coisas. Aonde tiver o meu foco, o meu coração, pode se envolver o meu futuro. Medite comigo em Lucas 9, 23 a 26. Lucas 9, 23 a 26. Lucas 9, 23 a 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa,
esse a salvará. Ei, a causa de Cristo é cuidar dos menos favorecidos, dos injustiçados, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Então, o propósito de um seguidor de Cristo é fazer o que Cristo também faz no seu propósito. Então ele está dizendo: negue a si mesmo, siga-me fazendo o meu propósito. Pastor Eduardo, tem como eu cumprir o propósito todinho de Cristo sem ser dizimista? Não tem, irmãos. Porque o seu dízimo, primeiro ele cuida da tribo de Levi, depois ele é destinado para o órfão, viúva e estrangeiro. Se tem lugares que fazem má gestão, são tosqueadores de ovelha, procure um pastor sacerdote que te dê pão, águas tranquilas, veredas de justiça, porque assim você estará sendo um crente completo na presença de Jesus. Agora Mateus 19, 21. Mateus 19, 21 nos diz bem assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Contextualizando com 9 e 23 a 26 de Lucas: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora ele está dizendo: vende tudo que você tem, dá aos pobres. Dar aos pobres aqui, de uma forma segura, dizendo hoje, é levar do sacerdote, cumprindo-se o rito levítico litúrgico do Antigo Testamento, levaria-se ao pé dos sacerdotes, levitas e sumos sacerdotes, para que eles destinassem a cuidar dos órfãos, viúvas, estrangeiros e da própria tribo de Levi. Agora, se o meu coração estiver em tudo que tenho, não serei perfeito, porque ele diz assim, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Para ser perfeito na questão de seguir a Jesus, entregue as sementes no templo do Senhor. É Bíblia pela Bíblia. Pastor Eduardo, mas como era na igreja primitiva? Nós passamos pelo Antigo Testamento, entendemos que você pode ir para o céu sem entregar dízimo? Pode. Sem entregar oferta? Pode. Acredito eu. Pode ser que eu esteja enganado? Também pode. Porque há um outro paralelo pregado por alguns teólogos, que ou você cumpre toda a lei ou você não cumpre. Eu acredito que dízimo não compra a salvação, mas vai ter dizimistas que não vão entrar no céu porque não praticaram uma vida de fé, só professaram fé da boca para fora. E dízimo não compra terreno no céu. Agora, se você quer prosperidade, trata-se de entregar o seu dízimo e sua oferta. Oferta é o que é a mais do que os 10%, e você não entrega no envelope. Você pode entregar na salva, culto após culto, ou você pode atender um voto que o pastor precisa levantar uma oferta na igreja. Isto é cumprir a oferta. A oferta é o que é além do dízimo, e só faz quem tem fé, tá? Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 42, capítulo de número 2, quer dizer, acredito, se eu não estou enganado, verso do 42 ao 45. Atos dos Apóstolos, do 42 ao 45. Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam
pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Aleluia. Irmãos, o dízimo do Antigo Testamento até Jesus, 10%. O dízimo da igreja primitiva vende tudo o que tem e dedica ao propósito. A orientação de Jesus para aquele jovem: quer ser perfeito no propósito, vende tudo, dá aos pobres. A Bíblia diz que é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Porque trata-se de foco. Seu Deus é o dinheiro, fica com ele aqui na terra. Agora, se seu Deus é seu Deus, você dedica-se ao propósito do seu Deus. Você recebe a laranja com sementes. As sementes não é para você comer no McDonald's, na Coca-Cola, na pizza, no lanche. A semente é para você botar na terra para dar mais frutos. Então, dízimo trata-se de fidelidade, gratidão, consciência, para se manter um ciclo de prosperidade e abundância. Porque deste ciclo Jesus usa para cuidar de quem não tem. E esse que não tinha passa a ter. Ele entende o ciclo, ele começa a prosperar. Amanhã ele também já está abençoando. E o ciclo se mantém rodando. A vida vai se levando e prosperando de tempo em tempo, seguindo a Jesus por completo, sendo perfeito na intenção. Não coma a semente do seu fruto. Não jogue fora a semente do seu fruto. Porque Gênesis 1:12, o fruto vinha com a semente dentro. Então dízimo é o fruto do 100%, a semente é o 10%, é o décimos, entregue no altar. E Deus é tão bom que Ele pede 10%, a igreja pede 10%, a igreja não pede os 90%. Só que a igreja primitiva era tanto amor, era tanto fruto do Espírito, que viviam pelo propósito. Aquela energia da igreja primitiva é que fez o evangelho chegar aqui hoje, fruto daquelas sementes, fruto daquela dedicação. E aí você fala: pastor Eduardo, e Ananias e sua esposa fizeram um propósito e depois se corromperam, enganaram a Deus. Deus não deixa seus homens e sacerdotes, pastores, profetas enganados. Morreram, porque ficaram de palhaçada no propósito. Então dízimo não tira você do céu, mas tem dizimista que não entra no céu. Por quê? Porque não vive mediante as leis de Deus. Fala que tem fé da boca para fora, mas não confessa a fé na vida prática de vida. Então tem dizimista que não entra no céu, mas tem pessoas que não entregaram o dízimo e pode ser salvo, porque a salvação é pelo sangue, pela fé mediante a graça, ou pela graça mediante a fé. Agora, se você quer ser perfeito, cuide dos necessitados. E o propósito do dízimo na igreja não é enriquecer bispos, apóstolos, senhores maiorais com mega salariões, os senhores feudais da religião, os filhos de Balial, de Baal, os filhos do cão. Filho do cão, que está comendo os caviar e membro perecendo na igreja. Isso não é pastor sacerdote, isto é sacerdote tosquiador, fariseu, filho das trevas. Um bom pastor faz a gestão com a equipe, tem o livro caixa livre para o povo ter acesso, os dizimistas, para saber onde está indo e está saindo. E o povo, por confiar nesse sacerdote pastor, também entende que ele também precisa cuidar dele e da sua família. E ele dedica para trazer pão, para trazer águas tranquilas e veredas de justiça para o povo. Essa é a ordem dos dízimos. Então, se você é grato a Deus, irmãos, eu sou fruto de dízimos. Em minha vida não falta o alimento, irmãos. Deus não deixa de cuidar de mim. Eu vejo a prosperidade do Senhor na minha vida todos os dias. E entenda, prosperidade não é acúmulo de bens. Prosperidade é ausência de necessidade. As pessoas invertem os valores. Quando eu foco no acúmulo de bens, os bens são o Senhor da minha vida.
Quando eu valorizo a ausência de necessidade, eu tenho gratidão pela minha prosperidade. É assim a ordem quem segue a Jesus. Ele é grato, por isso ele entende que a ausência de necessidade, ele tem o pão, ele tem a família, ele tem o teto, ele tem a família, irmãos, não falta nada para ele. É o fruto chegando na vida dele, mas com o fruto também vem a semente. Devolva a semente para que o ciclo continue. É assim, é assim. Se alguns dos irmãos que estão na live tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me perguntar. Jesus citou sim os dízimos. A igreja primitiva não viveu dos 10%, ela viveu dos 100%. Se eu tinha casa, eu vendia para o bem da causa da igreja crescer. Por isso que Paulo nas viagens missionárias recebeu oferta, por isso que as igrejas eram abertas, por quê? Porque o povo tinha um coração quebrantado a doar para o bem da igreja. E a igreja, ela deve ter sensibilidade, discernimento. A igreja que fala é a membresia. Se você vê que o sacerdote é apenas um tosqueador, dá linha no pipa, sai vazado. Se você vê que a família feudal está ficando rica e a igreja não cresce, o pastor que está na linha de frente da sua congregação passa até necessidade para senhores feudais da religião comer picanha, Coca-Cola, irmão, você está no lugar errado. Você tem que ficar onde o dinheiro é bem gerido, é investido no bem da causa da igreja, é para cuidar do pastor, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Se vai só para senhores feudais religiosos, aí é tosquear a ovelha, tirar a lã e até machucar o couro dela. Aí é isso. Então nós devemos ter consciência que para que isso aconteça, nós devemos ir para a palavra. É cuidar dos órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitados e da casa do tesouro. Esse é o propósito de Deus. Que Deus abençoe cada um da live. Eu vou orar com você. Traz os pedidos de oração. Cláudio Vieira e família, oração. Também pelo irmão Domingos, nós vamos orar pelo hospital de Guaraí, irmãos. Por todos que precisam de oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, santo, fiel, verdadeiro Deus, nós clamamos pelo hospital de Guaraí. Nós clamamos pelo senhor Cláudio Vieira e família. Cláudio Vieira e família. Clamamos pelo senhor Domingos, vô do César e da Késia. Clamamos, Pai, pelo pastor Paulo César em Piracicaba. Clamamos pela irmã Fátima que está em São Miguel Arcanjo. Alcance ela, tenha misericórdia, cure ela, Deus. Pai, tenha misericórdia das nações, perdoa os pecados das nações, derrama a tua graça, cura essa enfermidade, Deus. A tua igreja clama de joelhos a tua presença. Visita o pastor José Luiz Araújo Lima, lá em Cesário Lange, nosso amigo, que está se recuperando também do Covid. Visita a sua casa, a sua família. Cura, Deus. Cura, papai. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia dos enlutados. Conforta o coração deles. Pai, quebranta os governantes para que façam boa gestão dos insumos, do dinheiro, para que ninguém morra por falta de estrutura, Deus querido. E aonde falta estrutura, eu tenho certeza, convicção, que o Senhor não precisa de UTI, que o Senhor não precisa de oxigênio, porque o Senhor é o nosso oxigênio, o Senhor é o Deus da vida. Tenha misericórdia. Guarda a igreja do Senhor, Assembleia de Deus, Ministério Piracicaba em Guaraí. Guarda todas as igrejas do Brasil e do mundo. Tem misericórdia do macumbeiro, do incrédulo. Tem misericórdia de todos, ó Pai. Tem misericórdia, perdoa os pecados das nações e nos dê a oportunidade de praticarmos a igreja imaculada, que é ganhar almas para o Senhor. Ide, fazendo discípulos, que possamos, ó Pai, ter a oportunidade de ganhar o incrédulo, o macumbeiro, o feiticeiro, antes que o Covid-19 mate eles. Nos dá essa oportunidade. Levante homens, mulheres com desejo de almas para o reino. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. E você que crê, digita seu amém, diga amém, em nome de Jesus. Amanhã às 19 horas, live, louvor, oração e palavra com a cooperadora Roselaine. Que Deus em Cristo te abençoe.
Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja em seu coração, e a consolação do Espírito Santo, comunhão do Espírito Santo hoje por todos sempre. Que os salvos digam amém. Está terminado, e até amanhã em nome de